Bom, agora eu vou mudar o meu cumprimento com os irmãos. Algumas pessoas estavam com dificuldade de entender o que significa shalom. Eu começava o vídeo dizendo shalom. Agora, como Jesus disse, lá em João capítulo 20, Jesus, ao saudar as pessoas, ele falava o seguinte: que a paz esteja convosco. E o apóstolo Paulo, na maioria das suas cartas, ele sempre começa a carta dizendo graça e paz, né? A graça e a paz. Então, para que a gente seja mais bíblico, eu quero dizer a paz esteja convosco. Paz esteja convosco. Depois dessa explicação, eu quero hoje, nós estamos no nosso 40º dia da nossa leitura anual da Bíblia, e hoje eu quero comentar duas passagens bem interessantes, que é Números capítulo 5 e capítulo 6. No capítulo 5, ele começa mostrando a respeito de uma digamos assim, uma limpeza sanitária, né? Uma preocupação com contaminações no meio da cidade. Então, se houvesse alguém ali leproso, com a pele enrugada, com a pele com alguns problemas de lepra, pensava-se então que a lepra ela era contagiosa. E aí, o que tinha que se fazer? Expulsa todo mundo que tem lepra, porque lepra na Bíblia é visto como maldição, é visto como alguém pecador que tem que se afastar. Então, essa era a ordem, disse o Senhor a Moisés: ordena os filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todos os que padecem de fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Ou seja, situações que podem contaminar as outras pessoas, por isso que eles tinham que se afastar. O texto segue dizendo de uma lei da restituição. Isso aqui é bem interessante. Se você deu um prejuízo para alguém, seja homem ou mulher, e você vai ter que fazer o pagamento desse prejuízo, você não tem que pagar somente o que foi prejudicado, você tem que pagar 20% a mais. Então, se deu um prejuízo de R$ 1.000, você tem que pagar 1.200. Assim era a lei. Bem interessante, porque a pessoa pensaria duas vezes antes de dar o prejuízo para alguém, né? Já pensou se isso fosse assim também? Seria até interessante. Agora, eu quero entrar num assunto muito interessante aqui, que é a questão do homem ciumento, né? Havia uma lei, havia que uma desconfiança do marido em relação à mulher, né? Aí havia uma oferta, nas coisas de Deus eram tudo muito organizadas. Havia uma oferta que o homem falava o seguinte: olha, eu estou com ciúmes da minha mulher, eu estou achando que ela me traiu. E aí ela tinha que se apresentar ao sacerdote junto com o marido. O sacerdote iria pegar, ia fazer uma água que era chamado uma água amarga, pegava num pote de barro, ela pegava a terra do tabernáculo, colocava dentro do pote com água, e aquela mulher tinha que beber essa água. E aí a maldição era o seguinte: se essa mulher tivesse traído o marido, o ventre dela ia inchar e os órgãos internos, os órgãos sexuais, iriam todos secar e nunca mais essa mulher poderia ter filhos. Se por um acaso ela não tenha traído o marido, ela vai tomar e não vai acontecer nada. Só que o sacerdote, ele vai. Já viu que as pessoas falam assim: ah, fulano de tal rogou uma praga? Pois é, o sacerdote ia rogar uma praga, que era o seguinte: ele falava assim, aqui no versículo 21, o Senhor te ponha por maldição. Essa é o que o sacerdote falava para a mulher. O Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te que o Senhor descaia, aqui fala, outra tradução fala, descaia a coxa e enche o seu ventre. Então aqui o ventre fica inchado e os órgãos sexuais eles ficam em seco. O sacerdote vai escrever essa maldição no livro e com a água amarga as apagará. E fará com que a mulher beba da água amarga que traz consigo a maldição. Sendo bebida, sendo bebida, se lhe causará amargura, se a pessoa tiver traído. E aí, se não houvesse traição,
ela ficaria tranquila. Aí você pensa assim, poxa, mas isso aí parece que é um machismo, né? Por que que só a mulher deveria tomar água? Por que que o homem não tomaria água? Na realidade, gente, a cultura daquele tempo era muito diferente da nossa. A gente não pode nem comparar, porque naquele tempo a mulher ela não tinha nenhum tipo de valor a não ser que pudesse procriar. Ela tinha que dar filhos. Fora isso, não tinha nenhum valor. Jesus é que mudou totalmente o valor, os valores da mulher. E aí, se o homem tivesse ciúmes de uma mulher, ele poderia simplesmente abandoná-la ou mandar apedrejar. De repente ele arrumasse alguma testemunha falsa, ela seria apedrejada. Então ela não tinha nenhum direito de fazer nada. Agora ela ganha o direito de provar para o marido que ela não foi, que ela não o traiu. Então, o fato dela beber a água com a terra, com o pó e ter essa maldição, para ela, para a cultura daquele tempo, foi uma grande conquista da mulher, porque se não fosse assim, a mulher seria dispensada, teria que ser prostituta e, consequentemente, seria morta. Então, para a mulher, isso aqui foi um ganho estranho para nós, porque a nossa cultura é totalmente diferente, não é? Por isso que tem alguns textos que a gente tem que pensar, analisar, pesquisar, e aí a gente chega a essa conclusão, que era o voto dos ciúmes. Inclusive, tinha lá na lei uma oferta que a pessoa tinha que fazer, certo? Agora, no capítulo 6 vai falar, eu até deixei essa pergunta lá, que isso tem a ver com Sansão, vai falar da lei do nazireado. A lei do nazireado era uma lei em que a pessoa, era uma promessa que a pessoa fazia. Então, por exemplo, você poderia fazer uma promessa que, eu vou passar 10 anos consagrado ao Senhor, nazireu quer dizer consagração, eu vou passar 5 anos. Aí nesse período, de acordo com esse texto, não podia tomar vinho, não podia comer uva, não podia cortar o cabelo, não podia tocar em cadáver, não poderia ter relacionamentos fora do povo, da tribo dele. Então a pessoa está consagrada ao Senhor. Depois que terminasse esse período, a pessoa poderia cortar o cabelo e queimava diante do Senhor como oferta. Então essa era a lei do nazireado. Por isso que Sansão ele fez o voto de nazireu. Sansão não, né? Foi Manoá, o pai, e a mãe de Sansão também fizeram quando ele nasceu. E aí o voto de Sansão foi diferente, porque o voto lá era para que a vida toda ele fosse nazireu, ele fosse consagrado ao Senhor. Mais ou menos como os dias de hoje, nós somos consagrados ao Senhor e não podemos fazer algumas coisas que desagradam a Deus. Então, de repente, você é consagrado ao Senhor, mas aí tem lá um show do mundo e lá vai rolar uma cervejinha e tal. Fala, não, eu sou consagrado, eu sou nazireu, eu não posso ir para esse ambiente. E se eu for para esse ambiente, eu vou estar em pecado, porque eu sou consagrado ao Senhor. E aí eu quero dizer que todo cristão é nazireu. No caso de Sansão, o voto foi feito pela vida toda. Por isso que quando ele permite cortar o cabelo, ele perde as forças. E depois que ele recupera o cabelo, ele pede perdão, aí as forças dele retornam. E por último, a bênção sacerdotal. Essa bênção sacerdotal, ela é usada até hoje em algumas igrejas, que fala assim, o Senhor disse a Moisés, vai lá e fala para Arão e os seus filhos, dizendo o seguinte, você vai falar o seguinte, olha, é a bênção sacerdotal, que você vai dizer sempre, e geralmente no final do culto assim, a gente tem a bênção sacerdotal, que é essa bênção de Arão, que é o seguinte, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. É interessante que ele fala que o Senhor ele resplandeça, faça resplandecer o rosto sobre ti, porque um rosto resplandecido, quer dizer, um rosto alegre, ele traz paz.
Uma pessoa carrancuda, uma pessoa chata, uma pessoa com um semblante caído, ele atrai problema. Ninguém quer nem conversar com essa pessoa porque tá com a cara feia, né? Tá com a cara, cara feia que se fala por aí. Então é isso. Então a bênção sacerdotal, ela é dita até hoje, né? No próximo capítulo, o capítulo 7, é um capítulo muito grande, por isso vai ser só um capítulo amanhã. Ele tem 89 versículos. Tem muita coisa aqui para a gente falar. Ele vai falar sobre algumas ofertas, tá? Então, que Deus abençoe a vida de vocês e tenha uma excelente leitura.